Agora, eu quero começar aqui, vamos ler a primeira citação. Vamos ler a primeira citação no nosso slide, que eu acho que vocês estão gostando, está aí o nosso tema. Vocês estão gostando que nós colocamos o texto, não é? Tem ajudado muitas pessoas, alguns me escreveram. Vamos ver o que o profeta diz aqui para nós começarmos. Ele veio no poder da Escritura, exatamente a interpretação da Escritura, mas o povo daquele dia que estava esperando por ele vir, não viram porque eles tinham uma interpretação que eles não conseguiam fugir daquela interpretação. Tinha de ser do jeito deles. Agora, pode ser que venha do mesmo jeito hoje, novamente. Vejam, não seriam apenas se fosse? E nós temos tudo já formulado e tivemos tanto ensino a tal ponto que falamos quase a hora que ele está vindo. E te falamos se ele vai vir cavalgando num cavalo branco ou numa nuvem. Nós sabemos bem certinho como vai ser. E pode ser que seja completamente diferente quando ele vier. Sim, ele veio completamente diferente. Sabem, estas coisas são tão traiçoeiras quando se trata de tentar dizer é isso aqui. Apenas da maneira que a Escritura está escrita. Só isso. Então, ele disse, é traiçoeiro nós tentarmos dizer é isto aqui, tem que ser desse jeito. Então, a nossa esperança são as Escrituras. Temos que realmente olhar para as Escrituras. E elas são as que nos darão uma plena fé, certeza, uma âncora, não é? Porque elas não podem falhar. As Escrituras são a coisa mais, é a coisa mais importante que nós temos. A Escritura que eu quero ler para vocês, que é uma Escritura muito bonita, está aí no quadro. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Aqui a Bíblia está dizendo que todo o olho o verá. Todo olho o verá. Então, vamos começar já dizendo isso aqui. A terceira vinda de Cristo, meus amados, eu vou ler para vocês, mas já estou adiantando. A terceira vinda de Cristo, a grande diferença da terceira vinda de Cristo para a segunda, que é esta na qual nós nos encontramos agora mesmo, é que a terceira vinda de Cristo vai ser pública. Vai ser visível, vai ser público, não vai ser escondido, não vai ser segredo. Não vai ter nada escondido na terceira vinda. Vai ser em público, que é uma das características mais importantes para nós entendermos a nossa lição. Tudo lá é público. Não vai ter nada escondido. Todos verão. A Bíblia diz que todo olho o verá quando ele vier na sua terceira vinda, diferente da segunda. E o que causa ainda maior confusão na cabeça de muita gente é que essas duas vindas são muito próximas uma da outra. São apenas 3 anos e meio que dividem a segunda da terceira vinda. Veja, é muito pouco tempo. 3 anos e meio separam a segunda da terceira vinda. Então veja aí. Veja aí. Como é importante. E nós vamos entender a importância, eu tentar mostrar nesta noite, a importância da terceira vinda. Porque muitos dizem, é um futuro evento, é um evento futuro, então por que nós estaríamos falando desse evento futuro? Porque o profeta conecta a vinda de Cristo, e ele não elabora muito quando os selos foram abertos, mas os selos revelam a segunda, a terceira e também a primeira vinda de Cristo. Só que ele não fica elaborando. O que pertence à segunda, o que pertence à terceira vinda. Ele não fica falando muito claramente, de maneira aberta, qual escritura pertence à segunda vinda, qual escritura pertence à terceira vinda. E isso traz muita confusão, como nós vamos ver aqui. Veja o que ele diz aqui nessa citação. Por exemplo, mas quando Jesus veio, ele veio exatamente da maneira que as escrituras predisseram que ele viria. A única coisa é que não se alinhava com o ensino deles naquele dia. Eles achavam que a vinda do Messias, eles estavam esperando pela sua segunda vinda, ao invés de seu primeiro advento. É nisso que se confundiram. Achavam que ele estava vindo em poder. Eles estavam esperando por ele tomar a vara de ferro e reger todas as nações. E quando ele veio manso, nascido em uma manjedoura, com uma fama de ilegítimo que o seguia,
Assim era como o mundo pensava. Nascido numa manjedoura, um menino peculiar. Todas as suas maneiras eram estranhas, dividindo as igrejas, rachando-as e dizendo a eles que eram hipócritas e fariseus e saduceus e todos eles, condenou a coisa toda e ficou lá sozinho, só. Veja, outra coisa que eu quero chamar a atenção de todos nossos queridos ouvintes nesta noite, irmãos e irmãs, que muitas vezes quando o profeta fala segunda vinda, e até mesmo na Bíblia quando se fala segunda vinda, está se referindo à segunda vinda aos judeus. Mas deixa eu relembrar vocês. Todas as vezes que se referir à segunda vinda de Cristo para os judeus, já é a nossa terceira vinda. Quando o Messias literal aparecer para os judeus, já é a nossa terceira vinda. Já estará no nosso terceiro período da vinda de Cristo. Mais uma coisa para tomar muito cuidado na hora que você estiver lendo a mensagem. Então, quando se trata da segunda vinda para os judeus, já é a nossa terceira vinda. Veja, irmão, a complexidade, humanamente falando, claro. E o cuidado que nós temos que ter ao nós olharmos as Escrituras. Coisa simples, coisa básica. Segunda vinda para os judeus já é a nossa terceira vinda. Você viu que coisa interessante? Não é? Então, quando ele disse que os judeus, quando lá na primeira vinda, para eles estavam esperando a segunda vinda do Messias, para eles. E a terceira para nós. Eles estavam esperando que ele viesse em poder. Outra característica da terceira vinda para nós. Vai ser pública, vai ser visível e vai ser em poder. Nada de ele ser humilhado, nada dele ser rejeitado, nada dele ser pisado, nada dele ser crucificado, nada disso. Não, não, não. Na terceira vinda vai ser totalmente o contrário. Todos serão abatidos, humilhados, e ele será exaltado. Tudo que compõe a terceira vinda é a maior glória, é a mais gloriosa de todas as vindas, porque é a consumação de uma grande vinda de Cristo. É a mais gloriosa de todas as vindas. É a terceira vinda, porque ela é em poder. Ela é visível. Todos poderão visualizar, vislumbrar o que está acontecendo naquele período. A Bíblia diz que todo olho o verá. Vamos ver nesta noite, vamos falar dessa maravilhosa vinda. Vamos mais um pouquinho aqui, mais uma citaçãozinha. O grande mistério de Deus, de como, é um segredo. Ele guardou isto como segredo. Ninguém soube nada a respeito disso. Nem mesmo os anjos entenderam, ele não revelou. Esta é a razão, debaixo de nosso sétimo mistério, que quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele esteve na terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, até mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Vejam, Deus guardou isto tudo para si próprio. É um segredo. E esta é a razão que houve silêncio no céu pelo espaço de meia hora. E 7 trovões soaram suas vozes, e João foi proibido de escrever. Vejam, a vinda do Senhor. Aí está algo que ele não revelou ainda, de como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele. Não, ele tem mostrado ou revelado em cada tipo que há na Bíblia. Portanto, a Bíblia toda é a revelação do mistério de Deus em Cristo. Aí está algo que ele não revelou ainda, de como ele virá e quando ele virá. Ele está dizendo isso depois da abertura dos selos. Interessante. E veja, meus amados, vocês que estão acompanhando esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse grande tópico, que para mim tem sido uma coisa muito especial, esse tópico que nós estamos falando, ele não concerne, ele não abrange e ele não muda praticamente nada do que nós temos a respeito da primeira vinda e da segunda vinda. É exatamente como temos crido, perfeitamente. A manifestação do Filho do Homem, tudo, a ordem da vinda, não muda nada. O que nós temos falado aqui, especificamente nesses últimos 2 meses, nesses grandes tópicos que temos falado, é concernente à terceira vinda. Que é um assunto muitíssimo pouco falado no mundo mesmo da mensagem. Muito pouco abordado. Poucos falam da terceira vinda de Cristo. Se fala muito
da segunda vinda de Cristo. E está certo, pois estamos aqui querendo nos aprontar. Mas, na minha humilde opinião, o aprontamento para a segunda vinda inclui a revelação da terceira. É ele quem te dá a preparação. Essa terceira vinda e a expectativa por essa terceira vinda, eu creio que dá um grande batismo de fé para nós que estamos ansiosamente vislumbrando aquilo que brevemente deve acontecer, as coisas que brevemente devem acontecer. Então o profeta diz aqui, olha, foi proibido, os 7 trovões revelariam então como e quando. Como e quando.